Olá, aluno! Vou dar sequência na segunda parte da nossa videoaula e agora eu vou falar para vocês sobre engenharia de software. Vou falar o que é, qual que é o conceito por trás da engenharia de software e quais os elementos que ela usa para tentar reverter aquele cenário que a gente viu agora há pouco, que eu estava falando para vocês agora há pouco, e um pouquinho dos objetivos da engenharia de software, como que ela trata tudo isso, ok? Então, primeiramente, conceituando a engenharia de software, eu trouxe aqui uma citação, acompanhem comigo. A citação é de Bauer, de 1969, é o estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software que funcione eficientemente em máquinas reais. Então aqui a gente já começa a observar algumas palavras de destaque que a gente pode dar importância com relação ao conceito do que a engenharia de software propõe. Softwares economicamente viáveis e softwares eficientemente sendo produzidos. Então, economia, eficiência, já são alguns conceitos sendo introduzidos no processo de software. Uma outra citação, um pouco menos antiga ou mais recente, de 87, acompanhe comigo. O desenvolvimento e aplicação de ciência, matemática, técnicas, métodos e ferramentas para o desenvolvimento e manutenção econômica de software de qualidade, preditível e controlável, operando de modo econômico em máquinas e ambientes reais. Então aqui a gente já consegue destacar uma série de pontos-chave com relação ao propósito da engenharia de software. Controlável, técnicas, métodos, ferramentas, desenvolvimento preditível, econômico, qualidade, a gente já consegue reunir todas as características daquilo que a engenharia de software propõe. Como que tudo isso começou? De onde vem essa historinha? Bom, a gente tinha o cenário da crise de software e aqueles montes de problemas acontecendo com relação à produção de software, a demanda alta, e aí, em algum momento alguém parou e falou: não posso continuar produzindo software assim, não posso simplesmente sentar na minha mesa e continuar produzindo. Vamos começar a pensar numa forma melhor de se fazer isso. Lógico, gente, esse alguém falou é uma brincadeirinha, não foi uma pessoa que sentou e falou isso. A comunidade de desenvolvimento de software foi percebendo que precisava-se de ter processo, precisava-se de fazer a forma da maneira correta. Não dava mais para cada um sentar no seu computador e desenvolver software da maneira que achava melhor. E à medida que esse conceito foi evoluindo, os pensamentos foram sendo formados até que a ideia da engenharia de software surgiu e isso foi evoluindo até a gente chegar nesses elementos aqui. Como que a engenharia de software trabalha hoje para seguir no sentido do seu objetivo, que é qualidade, economia, confiança, produtividade e por aí vai com relação ao processo de desenvolvimento de software. Ela trabalha com 3 elementos básicos: métodos, procedimentos e ferramentas. Okay? Esses 3 elementos é uma combinação de fatores mais processo, mais ferramentas que entraram na forma de desenvolver software, é a proposta da forma de desenvolver software, e esses 3 elementos combinados me tiram daquela situação onde eu vou sentar na minha mesa e começar a desenvolver software da maneira que eu acho melhor e me colocam numa situação agora onde existe uma forma correta de desenvolver software do início ao fim do processo. Existe uma forma correta de se pensar o desenvolvimento de software. Então é por meio desses 3 elementos, métodos, ferramentas e procedimentos, que o processo de desenvolvimento de software possibilita que os gerentes tenham controle do processo produtivo e que os profissionais consigam desenvolver um produto software com qualidade. Okay? Que 3 elementos são esses? Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, o que são os métodos? Os métodos são as tarefas que vão ser realizadas ao longo do processo de desenvolvimento de software. É o como fazer cada coisa. Então, ok, vou desenvolver o software. Quais são as tarefas? Quais são as disciplinas? Quais são os métodos que eu vou usar para poder desenvolver o software? Isso é feito dessa forma, isso é feito daquela forma,
isso é feito daquela outra forma, e tudo agora tem um como fazer. Nada mais é feito do jeito que vem na minha cabeça, digamos assim. Tudo agora tem a forma de fazer. Então, vão ser todas aquelas fases. Análise, como que eu vou fazer análise? Análise é um dos métodos, é uma das disciplinas. Codificação, teste, implantação. Então agora eu tenho a hora certa de fazer cada coisa, eu tenho o como fazer cada uma dessas coisas. O segundo elemento são as ferramentas. As ferramentas são os recursos tecnológicos propriamente ditos, são as ferramentas propriamente ditas que eu vou utilizar para desenvolver o software, eu vou utilizar nesse processo. Então, para o método de análise, eu tenho ferramentas de análise. Para o método de codificação, eu tenho ferramentas de codificação. E para cada tarefa, eu tenho ferramentas que vão me auxiliar ao longo do processo. E por fim, os procedimentos. O que são os procedimentos? Os procedimentos vão ser o elo entre os métodos e as ferramentas. Os procedimentos vão me dizer como que eu vou executar aquela tarefa, ou seja, como que eu vou executar aquele método por meio daquela ferramenta, em que sequência que eu vou fazer aquilo. Então os procedimentos vão me dar um guia, um roteiro de como usar aquelas ferramentas para poder trabalhar aqueles métodos ali ao longo do processo. E aí, unindo os três, eu tenho o que fazer com uma ferramenta apropriada para fazer aquilo e uma sequência correta em que aquilo deve ser feito. Eu sei o que, como, quando e onde fazer por meio desses três elementos. E aí sim eu já consigo trabalhar o desenvolvimento de software de uma forma programada, de uma forma conhecida e não mais do jeito que eu acho melhor. Então, gente, resumindo, acompanhem comigo. A engenharia de software visa, por meio da utilização de métodos, ferramentas e procedimentos, que são os elementos que a gente acabou de falar, uma abordagem sistemática e controlável de conduzir o processo de produção de software no sentido da geração de softwares de qualidade que atendam a um planejamento no que diz respeito a escopo, custo e prazo. Ou seja, a gente já está falando até de projeto. Olhem os elementos de destaque aqui de todos esses conceitos que eu vim falando para vocês, são os objetivos da engenharia de software. A engenharia de software objetiva é produzir software com qualidade, softwares confiáveis, softwares que vão atender as necessidades, economia, ou seja, softwares que sejam economicamente viáveis, eu vou ter lucro desenvolvendo software, a pessoa que comprar o meu software vai ter lucro utilizando o meu software. Esse é o objetivo do software, para quem desenvolve e para quem utiliza. Eu preciso comprovar em termos de remuneração que aquilo ali vai ter valor. Eu não posso gastar 100 para produzir um software e vender ele por 50. Eu tive prejuízo. A pessoa que vai usar meu software, ela tem que ter um custo-benefício. Meu cliente, ele não pode pagar 100 num software e esse software só vai dar 50 de retorno para ele. Então a gente tem que pensar economicamente quando a gente fala de software. Esse é um dos objetivos da engenharia de software. E por fim, com eficiência, produtividade, a gente tem que atender os prazos, a gente tem que ter equipes produtivas, a gente tem que ter profissionais produtivos. Não adianta eu entregar o software depois do prazo. Alguém vai ter prejuízo com isso. Ou eu vou ter prejuízo, ou meu cliente vai ter prejuízo. Então a gente tem que ter produtividade, a gente tem que ter eficiência no processo de desenvolvimento de software. Essas são as três palavrinhas básicas que a engenharia de software visa ao implementar toda essa metodologia de desenvolvimento e todos esses processos. Alguns desafios que a engenharia de software tem nesse percurso, algumas dificuldades para se conseguir isso. Primeiro, software legado. Existe no mercado muito software legado, são softwares antigos. Existem algumas empresas que a vida delas está em algum software e esse software já roda há 10, 15 anos. A gente não pode nem pensar em tirar um software deste funcionamento, senão aquela empresa vai parar. Então esse é um grande desafio da engenharia de software, como substituir esses softwares, como substituir um software que já está funcionando há tanto tempo e aí a gente precisa de manter aquela funcionalidade ali ativa, mas ao mesmo tempo a gente precisa substituir aquele software. Como fazer isso? Esse é um grande desafio. A gente vai ver mais para frente que não é fácil, tem uma série de implicações para a gente trabalhar com software legado. O segundo elemento de dificuldade, a heterogeneidade do software.
tem tudo que é tipo de software hoje, para tudo que é finalidade. Vamos pensar num celular, quando a gente vai produzir um aplicativozinho para celular hoje, que é uma coisa simples, a gente precisa pensar no Android, a gente precisa pensar no iOS, a gente precisa pensar no Windows Phone, e aí se eu produzo um software para uma tecnologia, em alguns casos, eu tenho que produzir o mesmo software 3 vezes para poder funcionar em 3 sistemas operacionais de celulares diferentes. Isso só falando de celulares, vamos pensar em termos de computador, vamos pensar em termos de web. Então, a variedade de tecnologia e a heterogeneidade de possibilidades de software que a gente tem é um complicador muito grande para a engenharia de software. Não é da mesma forma que você desenvolve todo tipo de software. Então, a gente tem que começar a perceber as características daquele software para poder entender qual que é o processo mais adequado, e isso é um fator de dificuldade, ok? E por fim, a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? É aquela questão da alta demanda versus capacidade produtiva de software que a gente tem. A demanda reprimida é a fila de demanda de softwares que existe e que as empresas não conseguem atender. É a fila de softwares que ainda vão entrar em produção. E isso traz sérios problemas para as empresas. A gente vai ter uma aula mais para frente para falar sobre isso, mas isso traz problemas na manutenibilidade do software, isso traz problemas na qualidade, isso traz problemas na produtividade, e isso pode colocar em xeque toda a questão dos objetivos da engenharia de software que a gente estava vendo agora há pouco. Ok? Vamos falar um pouquinho de alguns dos mitos relacionados à engenharia de software e a gente encerra esse bloco. Primeiro deles, um bom manual oferece toda a informação necessária para que a equipe seja capaz de desenvolver o software. Isso é um mito, gente. Um simples manual não me diz tudo aquilo que eu preciso para desenvolver o software. É preciso entender os requisitos, é preciso entender a análise, é preciso entender o projeto. Uma simples descrição dos requisitos é uma simples ideia para eu começar a desenhar o meu software e não para desenvolver. Está longe disso. Segundo mito, o acesso a computadores de última geração dá à equipe o que ela necessita para desenvolver softwares de última geração. Está totalmente errado. O fato de eu colocar os computadores melhores na mão da minha equipe de desenvolvimento não vai por si só garantir que a minha equipe consiga produzir os melhores softwares. Não, o processo de software passa por uma série de outros fatores que vão muito além do recurso tecnológico que eu utilizo para produzir o software. Se não era fácil, era só eu comprar ótimos computadores, todo o software ia sair funcionando sem erro, não tinha problema nenhum. Está longe de ser uma verdade. Terceiro, caso o desenvolvimento de software esteja atrasado, basta aumentar a equipe de desenvolvimento para reduzir o tempo do mesmo e o atraso será compensado. Isso é um mito clássico, né, gente? Eu gosto de falar nas empresas que eu dou consultoria, produzir software não é igual construir parede. Construir parede, a minha parede vai ter 1 metro por 2, então eu vou gastar tantos tijolos, uma pessoa consegue colocar 5 tijolos por minuto, então se eu tiver 10 pessoas vão ser 50 tijolos por minuto. Tijolos, né? Se eu tiver 20 pessoas vão ser 100 tijolos por minuto. Software não é assim. Se eu dobrar o número de pessoas, eu não vou reduzir pela metade o tempo da produção do software. Muitas vezes, o custo da pessoa nova entrar no processo, entender o que tem que ser feito, ser treinada, vai atrasar muito mais do que o ganho que eu vou ter com mais uma pessoa produzindo o software. Então, muitas vezes, esse terceiro caso aqui não só não é verdade, como ele vai atrasar o processo de software, em vez de adiantar. Então, isso está longe de ser verdade também. Mais alguns. Uma descrição breve e geral dos requisitos do software é o suficiente para iniciar o seu projeto. Maiores detalhes podem ser definidos posteriormente. Não, pessoal. Dependendo do processo de desenvolvimento de software, a gente começa a pensar o software por meio de uma descrição breve, mas isso tem que ser amadurecido. A gente não pode começar a desenvolver software sem saber aquilo que vai ser desenvolvido. Então essa breve descrição que está citando aí, ela pode ser um pontapé inicial, ela não vai ser suficiente para eu começar a desenvolver o software. Desenvolver o software lá na frente, tá? Outro,
as contínuas mudanças nos requisitos não representam um problema, uma vez que o software é flexível e poderá suportar facilmente as alterações. Também não, gente. Dependendo da mudança, eu tenho que refazer toda a arquitetura do meu software. Dependendo da mudança, eu tenho que refazer a estrutura do meu software. Quando a gente começa a pensar na arquitetura do desenvolvimento do software, a gente pensa com uma certa flexibilidade para poder tornar ele flexível a algumas mudanças. Mas isso tem limite. Dependendo de algumas mudanças, o projeto, inclusive, tem que ser reiniciado. Então, algumas mudanças sim podem ser acomodadas no processo, mas outras não. Isso tem que ser muito bem analisado. Então eu não posso simplesmente sair pedindo mudança à vontade, eu não posso simplesmente sair alterando o requisito. O software não é tão flexível assim. A última desse slide, após a finalização do desenvolvimento e implantação de um programa, o trabalho está terminado. Eu gosto de falar nas minhas aulas que a hora que você termina de produzir o software e entrega, aí sim seus problemas começaram, né? E não os problemas terminaram. Após a entrega do software, a gente vai ver mais para frente também, começa a fase de manutenção. Começa a fase de evolução do software. E tem muito trabalho a ser feito nessa fase, tanto para corrigir problemas, quanto para evoluir o software ao longo do tempo. Tem software que simplesmente não termina nunca mais e fica em fase de evolução para sempre. A gente vai falar disso mais para frente também. Por fim, os últimos três. Quanto mais cedo o código começar a ser escrito, mais rápido o programa ficará pronto. Não. Quanto mais cedo o código começar a ser escrito, maior a sua chance de produzir códigos com erro. Essa aqui é a verdade. A gente começa a produzir o código na hora certa, de acordo com o processo, e depois que eu já sei o que deve ser produzido, e não simplesmente sair codificando o mais rápido possível. Segundo, só é possível avaliar a qualidade de um programa após a entrada do mesmo em funcionamento. Também é um mito. A gente tem processos para avaliar qualidade de software que medem não só o produto, mas a organização e a forma como ela produz software. E daí a gente consegue avaliar a qualidade do software. E isso vem desde as fases de análise, fase de projeto, fase de desenho. Não é simplesmente olhando para o código e para o sistema pronto que a gente mede a qualidade de um software. E por fim, o produto final a ser entregue é o programa funcionando. A pessoa que pensa nisso, ela esqueceu da documentação, ela esqueceu do treinamento do usuário, ela esqueceu da migração de dados, ela esqueceu de uma série de coisas que tem que ser feita, além de eu simplesmente pegar o produto e colocar ele lá funcionando na empresa. Em muitos casos, um produto excelente, funcionando bem, instalado corretamente e com profissionais mal treinados, vai me dar um resultado catastrófico, ok? Então, isso também não é uma verdade. Próximo bloco, gente, vou falar para vocês das fases do ciclo de vida de um processo de software. A gente vai conhecer as fases clássicas, vamos conhecer os principais métodos do ciclo de vida do desenvolvimento de um software básico, ok? E aí a gente começa a entender sobre tudo isso. Então vamos tomar uma aguinha e aí daqui a pouco a gente continua. Até mais!